era aquilo, né? Então, na verdade, eu nem sei. Por exemplo, tem o raio bola aí, que é aquele raio de fogo. Nunca foi explicado, né? Raio bola. Já viu Já. raio bola? Não. Não? Eu já vi raio bola, cara. Pois é, olha aí. E é uma coisa que ainda não tem uma explicação definida totalmente, né? Não é isso? Não Não, existe. raio bola não, até tem. Raio bola tem sim, porque o raio bola ele acontece em determinadas situações atmosféricas, quando você tem, por exemplo, você tem uma plantação de cana. Aham. Aí o Que é comum. pessoal corta a cana e taca fogo. Não fazem isso na cana? Aham. E aí fica aquele terreno fica muito seco. Então, dependendo da condição atmosférica, se estiver muito seco também a atmosfera, ali cria aquela energia estática e acaba gerando raio bola. Tanto que raio bola, você tem muitos e muitos relatos dele que são feitos em grandes plantações, por conta dessa situação que acontece. Ou plantação de milho, ou plantação de cana, qualquer coisa que é muito grande, que cria essa condição atmosférica, aí o raio começa a correr ali por dentro, entendeu? Legal. Então acontece. Eu já vi aqui dentro do meu prédio onde eu estudava aqui na universidade, na USP, eu estava estudando lá num sábado, o raio bola entrou dentro do prédio, porque ele entra. Isso que é o negócio dele. E aí ele não se move igual os outros, né? Não, ele se move Parece todo meio vivo, né? aleatório, batendo nas coisas, depois ele sai. Então eu já vi raio bola assim, e tem muita gente que acaba vendo, principalmente em campos assim. Exatamente, é em campos, em áreas assim, mais rurais. E aí acaba confundindo porque acha que é alguma coisa. Mas então, e você nunca viu nada, então não. Não, Então, disso tá. não. E você, como que é? Você acredita que tem alguma coisa aí? Nesses seus estudos que você faz do universo aí, como que é? Nós temos aí os companheiros aí, ó. Varginho, aquele lá chama Varginho, ó. Aquela O pelúcia Varginho. ali. É. Esse aqui? Rapaz, eu acredito que, assim, ter vida em outros planetas ou coisas assim, além dos seres humanos e tal, eu penso assim, ó. A única coisa que pode ter seria Deus e os anjos, mas acreditando em Deus e acreditando na Bíblia, né? Mas você não acreditando nisso, então você tem que acreditar na melhor teoria que os homens inventaram para explicar a vida, que é a teoria do Darwin. Aí na teoria do Darwin tu tem que acreditar que um monte de coincidências matemáticas foram acontecendo uma atrás da outra. Então, a meu ver, nos dois casos você chega em um único ponto. Só a Terra tem vida, só a Terra tem condições ideais, só aconteceu aqui. Então, pra mim, não existe Boa. ET e tudo, porque é muito difícil de acontecer. Pelas duas teorias que a gente tem para explicar isso. Tanto pela Bíblia, pela religião de qualquer índio, de qualquer religião brasileira, qualquer religião, e tanto pela ciência é muito difícil ter outro lugar. Então, eu não acredito não que tem vida por aí não. Boa. Você é do meu time, então. Aí, Legal. tá vendo, pessoal? Vai xingar ele não, hein? E como que é a sua relação com religião? Você acredita em Deus? Como que é? Acredito sim. Na verdade, eu acho que é muito difícil. Ó, eu penso assim, ó. Pra você acreditar em Deus, você precisa de muita fé. Você precisa ter uma fé exagerada pra acreditar que Jesus Cristo andou em cima da água. Uma fé grande. Pra acreditar na ciência, você precisa de fé pequena. Por exemplo, você precisa acreditar que 1 mais 1 é 2. Aí você consegue um monte de matemática daí. Você precisa acreditar que qualquer experimento feito no universo, em qualquer lugar, vai dar o mesmo resultado se as leis físicas forem a mesma. Aí você tendo esse pouquinho de fé, você deduz toda a física para criar esse microfone aqui. Então, qual é a diferença da ciência para a religião? É porque a ciência exige fé em pedacinhos pequenos, que são os axiomas, os postulados, as estruturas lógicas pequenininhas. E a religião, não. A religião exige uma fé maior em acontecimentos maiores. Então, para mim, são só duas formas diferentes de explicar a mesma coisa, entende? Entendi. Então, Legal. o pessoal fala assim, Deus não existe, mas pra mim não faz diferença, entendeu? Pra mim, Deus existe e ele explica muita coisa. Eu acreditando nele, explica muita coisa que eu não explico usando a ciência, por exemplo, entende? Certo. E aí você não deixa uma coisa interferir na outra também, né? É, exatamente. Aí tem gente que mistura, confunde. É, tipo, a crença em Deus e nas coisas que ele pode ter criado não inviabilizam ou invalidam a ciência ter feito as coisas que ela fez com os avanços, né? Exatamente. E aí, você acha que as duas coisas conseguem conviver Sim. tranquilamente? Por exemplo, o microfone aqui. O homem conseguiu tirar o ferro da pedra, juntar, colocar uns cobres aqui, descobriu que a onda se propaga pelo espaço e fez o microfone funcionar. E as pessoas estão me ouvindo aí lá em Açailândia, que é a 2.000 quilômetros daqui. Então, claramente o homem dominou aqui, ele entendeu como funciona. Mas quando ele tenta descobrir o que é essa onda lá, quebrando ela um pedacinho menor, aí ela faz graça com a cara dele, porque ela se transforma em energia, às vezes transforma em matéria, e nunca foi explicado isso ao certo, né? Fica... Na verdade, a melhor explicação que a gente tem é o princípio de Heisenberg, que uma hora é uma coisa e outra hora é outra, e quanto mais ela for menos ela é outra, e é a matemática. Isso aí. Então,
quando você tenta estudar de verdade, lá no limite, ainda é um mistério. Então, Entendi, qual é a explicação para isso? Aí legal. seria Deus, por exemplo. Porque nós não conseguimos mais. Tem uma hora que tem que parar, entende? Você acha que no limite da ciência, então, uma coisa acaba se confundindo com a outra? Exatamente. No limite, na estrutura. Sempre, ó. Isso acontece na matemática. A matemática não é a ciência mais perfeita de todas que o homem já fez, que não tem erro e tudo, que a gente pensa assim. Mas, por exemplo, Kurt Gödel foi um matemático que se matou porque ele descobriu que algumas coisas não podem ser provadas com verdade e mentira. Por exemplo, quem vê primeiro a galinha ou o ovo. Aí se você tentar descobrir se isso é verdade dentro disso mesmo, você nunca vai chegar no final. Então, e aí, isso é verdade ou não? Então, não tem como você mostrar que é verdade dentro dessa história aqui. Entendi. Então, mesmo a matemática sendo considerada muito boa, tem coisas nela que ela não consegue explicar. Exatamente, que você tem que acreditar simplesmente que é daquele jeito e pronto. Que apareceu daquele jeito, é isso mesmo. Então, esses pequenos mistériozinhos, assim, pra mim, não me deixam em paz, assim, não. Saquei, isso aí te incomoda. Incomoda bastante. Ah, é? Saquei. Mas aí você, nesse seu incômodo aí, você vai tentar buscar uma explicação científica. Exatamente. Tentar medir a coisa, né? Porque é isso que o ser humano faz, ele tenta medir. Eu tenho até uma motinha aqui, ó. Deixa eu pegar ela aqui. É só um brinquedo de criança, né? Ela é até famosa lá. E parece não ter regra nenhuma, né? Tu puxa pra trás, ela anda pra frente e uma hora ela vai parar. Parece Fricção, não ter regra. né? Isso. Só que tem uma regra matemática muito simples, por exemplo. Ó, eu vou puxar ela aqui 2 dedos e vou soltar. E ela vai andar, ó. Puxei pouco, vamos puxar 3 aqui. Puxar 3 e vou soltar. Oxente. Tá, vamos puxar 4 aqui, já que ela não tá andando, ó. Puxar 4 e vou soltar. Aí ela vai andar 9 vezes esse tamanho aqui, ó. 9 pedacinhos desse. Uhum. Até chegar aqui. E se você fizer isso com um tamanho maior, tipo esse tamanho aqui, ela vai andar até chegar 9 vezes esse tamanho. Entendi. Então, sempre tem uma regra aqui, entende? Tem uma regra matemática ali. Tem uma regra que tá regendo tudo isso. Isso. Mas, na verdade, a gente não sabe o que é. A gente vai chamar de energia, de força, de tudo aí. Mas a gente vai só medir essa coisa, calcular ela. Conseguir quantizar ela, conseguir criar uma quantidade que a gente queira dela, mas não vai descobrir o que é de verdade, entende? Vai só descrever de uma forma matemática muito bonita. Entendi. Entende? Mas o poder, né, continua acontecendo sozinho aqui, a física acontece sozinha. O que a gente vai fazer é calcular muito bem a ponto de fazer previsões e criar o resultado que a gente quer, entende? Sim. Vai tentar explicar o máximo o que tá acontecendo. Exatamente. Mas lá no limite mesmo, Ainda você continua vai continuar mistério. tendo um mistério ali, né? Exatamente. Entendi. Então você acha que essas duas coisas conseguem conviver relativamente bem? Relativamente bem. Não É? são inimigas. É tanto que os maiores cientistas da humanidade, eles eram bem religiosos. Por exemplo, o René Descartes lá, que inventou o plano cartesiano e que ele inventou um método para corrigir o próprio raciocínio, coisa e tal. E ele dizia que Deus jogou os planetas da primeira vez e esse cara se mexendo para sempre, porque a origem tem que acontecer, alguém tem que colocar no início para já estar movimentando, né? A teoria do Einstein, do Newton, só funciona se a Terra já estiver em movimento e chegar perto do Sol, né? Ela já tem que vir correndo de algum lugar. Então, sempre tem uma partezinha que não é explicada, né? Então, para mim, dá para conciliar as duas coisas sem problema nenhum. Legal. O Einstein, ele não gostava muito, né? Dessas coisas tipo força, era um negócio que ele não, né? Ele não se dava bem com isso. Tanto que ele era tretado com o pessoal da quântica, né? Porque ele achava que era tudo meio mágico ali, né? Ele brigava com bola demais. Ele não aceitava aquelas coisas ali, porque falava, cara, mas isso aí não tem. Por isso que ele veio com a relatividade, com uma explicação diferente da gravidade, né? Que não é força. Que ele ficava, como assim força, cara? Qual é um negócio, uma mágica ali? Não, não é isso. É uma deformação. Aí com a deformação ele conseguiu avançar um pouco mais, né? Vamos dizer assim, né? E explicar outras coisas que faltavam na do Newton, né? Explicar coisas que faltavam na de Newton. Mas isso era uma coisa que sempre incomodava ele quando vinham com explicações, mas por isso que foi até o final da vida dele tretando com a galera da quântica. Porque a quântica é isso aí, né? Você chega num limite e aí agora? Pois é. Agora nós vamos ter que tentar medir. Tanto que agora há pouco tempo ganharam o prêmio Nobel medindo o entrelaçamento quântico, aquelas coisas todas. Mas ficou muitos anos aí parado, né?